Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Podfísio. Hoje a gente tem um tema aí que é um tema diferente das últimas vezes dos últimos episódios, né, que a gente fez, mas acho que é um tema absolutamente atual, importante e necessário. Vocês sabem que a gente vai falar hoje sobre fisioterapia e inteligência emocional. Hoje, quando a gente começa a ouvir grandes empresários falar de inteligência emocional no meio corporativo, é quase que uma unanimidade, assim, que a importância disso para melhorar a performance, produção, saúde e etc, etc. Quando a gente vê profissionais de saúde falando sobre inteligência emocional, me parece que ainda a gente não consegue enxergar da mesma forma como isso é importante, assim, para lidar com problemas das pessoas, com a saúde, né? Como a gente vai gerenciar ou ajudar os nossos pacientes a gerenciarem melhor a sua saúde. Então, a gente vai discutir isso um pouco mais a fundo, a gente vai falar sobre inteligência emocional dentro da nossa área da fisioterapia, e a gente tem hoje aqui duas pessoas que têm muita experiência para falar disso, que trabalham não só com fisioterapia só ligada à reabilitação física, mas também trabalham muitos aspectos relacionados à gestão das emoções propriamente ditas, né? Então, hoje a gente vai estar aqui com o professor Carmen, a professora Natácia, e para começar esse bate-papo aqui, eu já queria que vocês fizessem o seguinte. Primeiro, muito obrigado, né, pela participação e pela presença de vocês. E a gente vai começar da seguinte maneira. Eu vou pedir para que vocês façam uma apresentação de vocês, né, principalmente ligada aí a essa área, né, quais as experiências que vocês têm nesse tema especificamente. E eu queria que vocês de cara já me respondessem a seguinte pergunta, né, ou pelo menos dessem uma introdução sobre isso. O que é inteligência emocional, assim, para vocês? E qual que é a importância da inteligência emocional na vida pessoal e profissional de cada um? Professor Carmino, aqui a gente começa sempre com as damas primeiro, então, Nath, muito obrigado aí pela presença, pela participação. Conta um pouquinho para o pessoal que está assistindo agora e que está ouvindo a gente, quem que é você, e fala um pouquinho sobre essas questões que eu levantei inicialmente. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Bruno. Boa noite, pessoal. Eu sou Natácia, sou fisioterapeuta de cão, osteopata pela Ebrafim. Tenho um caminhozinho longo nessa família Ebrafim, inclusive fui aluna desses dois mestres, muito especiais para mim, então é uma honra estar aqui hoje trocando experiência com eles. Minha última especialização pela Ebrafim foi o DO em osteopatia. Hoje me encontro como professora e foi da minha formação em osteopatia que é essa filosofia tão ampla que me fez ir mais a fundo sobre a reabilitação, sobre o entendimento dos nossos pacientes. Que quando eu saí na formação, todas as minhas formações eram em terapia manual e nós enxergávamos muito o paciente em relação à estrutura, né? Onde dói é a origem da dor. E chega uma hora que nossas mãos ficam atadas, a gente não consegue nem avançar, a gente se encontra paralisado. E foi da formação em osteopatia que abriu um pouco minha mente para essa relação do emocional interferindo no nosso paciente. E aí, concomitantemente com a osteopatia, eu fiz algumas formações, como PNL, hipnose, constelação familiar, e a psicobiológica, onde a última foi reintegração somatobiológica e inteligência emocional com base na neurociência. Porque quando a gente fala em inteligência emocional, nós pensamos muito naquele conhecimento empírico do amor, do achismo, né, que não tem nada comprovadamente científico. E aí me fez pesquisar um pouquinho mais, porque quando a gente para pensar, nós vemos que inteligência emocional muitas vezes é aquela pessoa que tem o pleno controle das suas emoções, não se estressa, não fica triste, não tem tempo ruim. E na realidade a inteligência emocional não é isso, né? Todos nós temos o direito de ficarmos com raiva, ficarmos tristes, preocupados, estressados, felizes, né? Confiantes. Mas a inteligência emocional é justamente nós sabermos equilibrar essas emoções. Então, quando usar e a dosagem que usar. Claro que
em alguns momentos não tem como evitar da gente ficar triste, por exemplo, mas será que é uma tristeza exacerbada, como às vezes a gente coloca? Será que o estresse que a gente passa com algum paciente que está ali, que tem uma natureza um pouco difícil, será que é motivo da gente explodir com aquele paciente? Então, inteligência emocional é justamente a gente saber dosar e usar nossas emoções na intenção certa. E isso que não é só para um benefício próprio, porque a gente tendo inteligência emocional, nós convivemos bem conosco, né? Com a nossa família, se a gente consegue viver bem consigo mesmo, com a nossa família, no nosso trabalho a gente consegue lidar também muito bem. Então, hoje, a inteligência emocional, como o professor Bruno vem trazendo, é um dos primeiros pilares que tem sido considerado nas grandes empresas, justamente porque hoje não adianta a gente ter um currículo enorme, muito conhecimento, mas ao mesmo tempo a gente não saber lidar. A gente não vai trabalhar sozinho, né? A gente vai ter um patrão, a gente vai ter colegas. Então, a inteligência emocional vem sendo um dos pilares principais para a contratação, para desempenho de empresa. E é uma honra muito grande estar aqui falando sobre esse assunto tão importante com vocês. Muito bom. A gente vai ter muita coisa para conversar. É um tema que vai abrir aí para várias frentes diferentes. Acho que a gente tem aí uma longa jornada aí durante esse episódio para tentar extrair o que tem de mais importante para todo mundo que está ouvindo. Professor Carmino, mais uma vez aqui com a gente, muito obrigado mais uma vez pela presença. Queria também que você falasse um pouquinho da tua experiência aí na área, né? E que também você falasse aí do teu ponto de vista, se tiverem colocações diferentes da Natácia, né? O que é inteligência emocional para você? Alguma consideração especial sobre o tema? E mais do que isso, assim, qual que é a importância desse tema especificamente para você, na tua vida pessoal e na tua vida profissional? Boa noite, professor Bruno. Boa noite, Nath. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, parabéns, Nath, pela colocação. Muito bem falado. Fico feliz em ver que mais pessoas, né? Não sou só eu que sou o louco aí da história, procurando coisas novas e parece que as coisas vão se casando, né? Pessoas falando a mesma linguagem, dá mais força ainda para a gente continuar nessa pegada. Bom, eu sou Carmino, sou fisioterapeuta de formação desde 2001 e osteopata desde 2006. E é a osteopatia que me trouxe, né, essa visão global do indivíduo e olhando para mais pilares além da parte física, né, manual. Então, o psicobiológico eu acho que fez muito sentido para mim, mexeu comigo primeiro, sabe? Eu preciso buscar algo em mim, então eu preciso mudar em mim para poder oferecer algo melhor para o meu paciente, para o meu cliente e também para o meu sistema familiar. Então, acho que começou ali, né, na aula de medicina psicobiológica. Isso despertou interesse e eu estava passando num momento difícil na minha vida, então eu falo que serviu para mim, né? Foi um aprendizado para mim. Então, a psicobiológica já me levou para programação neurolinguística, para constelação familiar, né? Até para apometria, fui fazer curso, formação. Então, fui procurar algo, né, que traz o indivíduo como um todo, né? Respeitando toda a individualidade que Steele fala, que a osteopatia fala. Então, primeiro eu precisava sentir em mim para ver se fazia sentido isso, para poder trazer para mais pessoas. Então, acho que essa foi a minha história. Então, hoje eu trabalho muito com a osteopatia e com a constelação familiar, integrando também um pouco da medicina psicobiológica e a programação neurolinguística. Bom, inteligência emocional, acho que a Nath falou muito bem. Primeiro muitas pessoas não gostam dessa palavra, de autoconhecimento, mas a primeira coisa é se autoconhecer para saber quais são as suas fragilidades, encarar essas fragilidades, para que você consiga dosar, como a Nath falou, e conseguir conviver com outras pessoas. Nós estamos aqui para trabalhar em ambiente, seja ambiente familiar, seja ambiente de trabalho. Então, se você se conhece primeiro, você vai oferecer o seu melhor para outras pessoas e também receber o melhor delas e entender que elas também têm limitações como você tem. Muitas vezes, quanto mais você critica uma pessoa, mais pessoas semelhantes vão vir para dizer, ó, isso que está te mostrando é o que você precisa melhorar em você. Então, inteligência emocional, primeiro, é autoconhecimento, para que você consiga lidar melhor consigo mesmo, com seus sentimentos, emoções, e assim oferecer algo de bom melhor. Por exemplo, a própria empatia com as outras pessoas, num mundo hoje que cada vez menos as pessoas conseguem lidar com essa questão.
Então, eu acho que é isso, resumidamente. Maravilha, é isso aí. Eu acho que a definição, não sei se existe uma definição assim, então, determinante, assim, né, para o que é isso, mas de base eu acho que é, primeiro, reconhecer as próprias emoções, depois reconhecer as emoções nas outras pessoas, né, eu acho que inteligência emocional parte muito disso, gerenciar esses sentimentos. Gerenciar esses sentimentos é uma das coisas mais importantes, né? Porque não basta reconhecer, basta eu saber o que fazer com esses sentimentos, né? Mas primeiro a gente reconhece, para depois a gente gerenciar e administrar tudo isso. Para quê? Para transformar todos esses sentimentos que a Nath comentou muito bem, né? Que eles estão presentes no nosso dia a dia, na vida de todo mundo, e trazer e usar esses sentimentos sempre para um sentido positivo. Então, não permita que as suas emoções destruam os seus sonhos, os seus objetivos. Use cada uma das emoções boas e ruins para que elas possam ser um motor, né, uma força, para que você possa atingir, conquistar os seus objetivos. E a gente vai discutir um pouco das coisas nessa área. Parece que quando a gente fala um pouco sobre isso, eu não sei se fica uma sensação de que isso aqui é meio empírico, meio abstrato, né? Talvez acho que dá um pouco dessa perspectiva e dessa sensação nas pessoas. E aí, hoje, cada vez mais existem pesquisadores, ferramentas, métodos, sistemas de análise que vão buscar realmente trazer esse tipo de conhecimento e de conteúdo para poder perceber melhor as pessoas, inclusive para direcionar capacidades, né, onde essas pessoas podem se adaptar melhor, que tipo de mercado, que tipo de ou reconhecer isso como um problema, enfim. Nath, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, por exemplo, quando a gente fala inteligência, né? Inteligência é um tema que a gente fala assim, inteligência abstrato? Mais ou menos, porque, por exemplo, a inteligência, ela é mensurada, foi mensurada durante muitos anos, até hoje, né? Com o coeficiente de inteligência, o QI, por exemplo, né? E quando a gente fala inteligência emocional, eu queria que você trouxesse um pouco da tua percepção das diferenças, assim, o que é coeficiente de inteligência, QI, e qual que é a diferença do QE, coeficiente de inteligência emocional, né, a parte emocional. Existem diferenças entre esses dois tipos de inteligência, e quais são essas diferenças? Bruno, eu acho que, assim, hoje nós vimos que antigamente, como a gente falou, né, da questão da contratação das empresas, a gente olhava muito o QI, né, que é essa inteligência intelectual. Então, é aquela inteligência que é totalmente racional, que é totalmente programada e que é totalmente treinável. Então, quando a gente fala de inteligência racional, é como se a gente pudesse interligar a neuroplasticidade do cérebro, né? É uma inteligência que a gente traz, que a gente raciocina e que a gente treina, é como se a gente moldasse aquele indivíduo. É aquela inteligência que, por exemplo, eu chego aqui e falo para o professor Carmen, olha, professor, a partir de hoje, você não pode mais empilhar esses livros desse jeito, vai ser de tal forma. Então, ele vai captar aquelas informações, né, que a primeira porção é pelos órgãos dos sentidos, então ele vai visualizar como eu estou fazendo aquele empilhamento, vai raciocinar, vai enviar para o sistema de captação e racionalidade do cérebro, e ali ele vai começar a mudar as capacidades dele, que é justamente essa racionalidade que vai ser treinável. Então, o QI a gente consegue modular muito mais fácil do que a inteligência emocional, que já é essa inteligência que a gente traz com a gente, né? As emoções é muito mais difícil, não impossível, mas não é tão fácil de modular, não é tão fácil de treinar as nossas emoções. Então, quando o professor Carmen e Bruno, em relação a você se autoconhecer, e quando o professor Carmen falou da psicobiológica, eu acho que o pilar do que acontece é a gente se ver primeiro, né, em qualquer tópico da inteligência emocional, da psicobiológica, a gente se entender, porque a partir daí a gente já começa a avaliar na gente. A partir de onde que é a emoção e a partir de onde que é essa inteligência intelectual. Então, eu acho que, assim, um dos grandes diferenciais é que a inteligência intelectual, ela é treinável, ela é moldável, como se
chefe de uma empresa, ele molda o seu funcionário. Mas a inteligência emocional, cada uma constrói a sua, das percepções, das suas experiências, e ela é alterável, ela é adaptável, mas eu acho que ela não é tão moldável como a intelectual. Vai lá, Carmen. Aí a gente vê os robôs, né, a inteligência artificial, do que elas usam, né? A grande dificuldade vai ser moldar a inteligência emocional, porque cada um tem uma história, cada um teve um pai, cada um teve um trauma, cada um teve um medo, cada um teve um sentimento diferente do outro. Então isso é muito difícil, né? Por isso que eu sempre falo para os alunos, para as pessoas, e digo, né? Nós estamos numa época de quebra, né? De gerações, onde a inteligência artificial está vindo com muita força. Isso está diminuindo muito trabalho, mas você vai no caixa eletrônico, tinha 50, hoje tem 3 caixas humanos, né? O restante é tudo eletrônico. No banco é a mesma coisa. Então o diferencial, eu sempre falo na aula de osteopatia, vocês que têm, né, essa ferramenta, medição psicobiológica, e a abertura que Shildá fala, né, é uma filosofia, a osteopatia abraça tudo, inclusive todas essas áreas, né, como a constelação, a programação neurolinguística, a hipnose, enfim, vai ser o diferencial. O fisioterapeuta osteopata que entender disso, cara, vai voar, porque as pessoas estão carentes disso. Principalmente na geração passada, eles querem ter esse contato, eles querem ter a presença de alguém, eles querem ter alguém para explicar para eles. Eles precisam desse apoio emocional porque foram gerados em outra época. Eles não conseguem quebrar isso de uma hora para outra. Então essas pessoas vão voar, né? Isso vai casar com o quê? Com o Brasil, que é um país de idoso. Então, é uma gama imensa de cliente para todo mundo precisando de ajuda, e quem diferenciar essa jogada de buscar mais conteúdo para oferecer isso para mais pessoas, acho que vai sair mais na frente. Desculpa cortar um pouquinho, mas é que na hora que você foi falando, é moldável, eu falei, é o robô, é a Alexa. Programada. E é isso que eu vejo mesmo. A grande diferença é isso. E falando do QI, né? Bom, eu estudei numa escola particular de padres e tinha essa avaliação de QI. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou ter um QI bom, né? Para chegar a um objetivo na vida? Porque desde a formação da escola você é moldado com essa visão cognitiva, e você tem que, né, aprender tudo que é passado lá para passar no vestibular, para ir trabalhar, para conseguir ter um emprego, para conseguir ganhar sua renda, para ir ser alguém. E é uma visão hoje que eu consigo ver totalmente diferente, né, que você tem que ser para chegar a ter, né? Então é o contrário. Então eu vejo que a humanidade veio caminhando de uma forma educacional totalmente equivocada. A gente não aprende educação financeira, a gente não aprende venda, a gente não aprende a empreender, a gente não aprende nada que hoje todo mundo está precisando. E está todo mundo querendo, né? Por isso que a pouca tolerância, passar e em 1 dia, 2 dias, atingir o sonho, parece fácil, quando a gente olha na internet. Não é assim. Aí as pessoas se frustram, descontam em outros, raivosos, magoados, as crianças feridas, e eu acho que isso tem bastante assunto. É muito complexo, mas é visível. A gente sente isso, né? Eu, da minha geração para cá, imagino meu pai, meu avô, meus avós, os avós da vida, né? Então, acho que é isso. Pode falar, Nath. E em relação a essa escolaridade que o professor Carmen falou, foi algo que bem em mim, assim, que ele falou que a formação dele foi no colégio de padres, né? Meu segundo grau foi no colégio de freiras. Então, no meu terceiro ano, a inteligência emocional nossa parecia que não existia. Então, a imposição era, vocês têm que ser aprovados, vocês têm que ser aprovados em instituição pública, porque se vocês não forem aprovados em instituição pública, o ensino é horrível, vocês não serão bons profissionais. Então, assim, todo teste vocacional que vinha, sempre vinha ou um médico ou um advogado. Então, a gente não tinha essas outras profissões. Então, a inteligência intelectual, ela impõe a gente que tinha que ser dessa forma, tinha que ser
seguir aquele rigor como os robôs, né? E nossa inteligência emocional, ninguém nem olhava. Então, quando a gente chegava no vestibular, teve vários colegas que zeraram prova porque preencheram um gabarito errado, e aí vai, porque são temas que não são abordados na nossa formação e que hoje, graças a essa percepção, já está sendo mudada. Sim. Ô Carmen, então assim, pegando esse gancho aí, você está hoje trabalhando na coordenação de equipe, né? Você hoje trabalha com um monte de gente, lá na coordenação de um monte de gente, e imagina assim, né, que aspectos relacionados a QI e QE são bastante observados também nesse processo todo. Enfim, você precisa que a equipe trabalhe trabalhando dentro de uma função específica. Se fosse para você pensar hoje assim, ó, vamos pensar em percentual, o quanto você acha que é mais importante ali de QI e QE para um cara que está hoje sob supervisão para lidar especificamente na área de saúde? Estou falando especificamente de gente que trabalha com atendimento, equipe de saúde, equipe que vai trabalhar com gente. O quanto proporcionalmente você acha que é mais importante de QI, QE, né, de inteligência intelectual, de emocional? Se existe alguma regra assim que dá para a gente medir mais ou menos isso daí? E pelo menos dentro da tua percepção, né? Qual que seria essa proporção ideal? Eu acho que para quem mexe com gente na área da saúde, as duas proporções ali, pelo menos, tinham que ser iguais, pelo menos. Mas isso tem que vir, como eu disse, desde a formação inicial. Porque isso é um choque muito grande de realidade para quem nunca viu isso, Bruno. É fácil falar 50% para alguém que quase não teve isso desenvolvido, entende? Então, eu vou dar um exemplo de uma criança lá. A criança é super inteligente, o QI lá na escola é super inteligente, mas na hora que ela pega toda essa inteligência e vai apresentar um trabalho lá na frente, ela tem medo, tem pânico, tem um disparo emocional nela, já faz tratamento psicológico, entende? Então não tem esse preparo. Aí ela chega ali, para chegar a 50%, 50% é muito difícil. Eu acredito que se tivesse pelo menos a metade, seria fantástico. Aquela pessoa que chega como adulto para dizer, ó, eu sei até onde é a minha responsabilidade e eu sei até onde eu preciso de um apoio de um gerente ou de um apoio de um setor, né, lá de cima. Mas não. O que a gente vê muitas vezes é uma necessidade muito grande de alguém dizer, ó, não, pode fazer. Não, ó, é assim. Não traz nem a solução, já quer que você resolva por ela, sabe? Então, eu acredito que isso é o que mais peca hoje, está pecando ainda nessa geração de agora. A necessidade que elas têm de ser aprovadas e a necessidade que elas têm de alguém fazer por elas. E paralisam, não conseguem, sabe? É o que eu mais vejo. Não é só questão da área técnica, sabe o que fazer, mas não tem medo de pôr em prática. Isso não é só lá. Eu vejo também nos cursos de formação. As pessoas fazem uma formação. Você vê aquele cara, como esse cara é bom. Ele sabe muito ser bom, mas não aplica. Tem medo de aplicar. Ele fala, não, agora vou fazer mais um curso, e não põe em prática. Quando a gente fala da palavra inteligência, seja inteligência emocional, seja inteligência cognitiva, a palavra inteligência, a tradução dela é pôr em prática algo que você aprendeu para outras pessoas. Então, se você tem muita inteligência cognitiva e não põe em prática isso para as pessoas, não vale nada. Se você tem isso, muito boa a sua inteligência emocional, e não compartilha com isso, isso também não vale de nada. Então, inteligência é você dar o que foi bom para você, compartilhar para mais pessoas, e isso você vai também se tornando mais inteligente. Então, respondendo, Bruno, eu acredito que 50% na área da saúde dos dois. Você tem que ter o básico do cognitivo, né, que te fez a formação, e isso nós fomos bombardeados na formação, a gente, né, raciocínio lógico, a gente tem que ter uma criatividade muito grande, né, na área da fisioterapia, da osteopatia, mas junto a isso não pode, de hipótese alguma, deixar o emocional de lado. E isso serve para o profissional e para o paciente. Não é só para trazer isso para o paciente se ele mesmo não sente nele, não faz por ele. Ô, Nath, eu quero te fazer uma provocação aqui também, então. A Nath é professora universitária, está há muito tempo lidando no meio acadêmico. Ô, Nath, você tem uma empresa, uma clínica de fisioterapia. Que aluno que você quer trabalhando para você?
Você quer o cara da frente nota 10 ou você quer o cara do fundão nota 7? Eita! O cara que pode ser nota 7 lá do fundo, mas tem inteligência emocional. Sabe por quê? Que às vezes esse aluno nota 10, e eu vou trazer o exemplo, é de verdade isso, gente. No semestre passado, eu tinha um aluno, que hoje não é mais, que ele já passou por ciclo clínico, mas ele era aquele aluno nota 10 mesmo, ele sentava na frente, e se você falasse de um assunto, ele trazia toda a bibliografia desse assunto, inclusive. E tinha uma aluna, Bruno leu minha mente, que ela não ficava no fundo, mas ela ficava assim no meio. Ela não tirava notas tão boas como a dele, mas era que ela aprendia, e como o professor Carmen falou, ela aprendia e ajudava os outros colegas. Então, ela sentava naquele colega que tinha dúvida na prática, ela sentava junto daquele colega que tinha dúvida em determinadas matérias, e você via que esse aluno nota 10 da frente, ele sentava sozinho, ninguém queria sentar perto dele. Porque o que é que acontecia? Quando a gente fazia uma pergunta ou quando ele participava, é como se ele quisesse ofuscar os colegas para que ele pudesse se sobressair sozinho. E era aquele aluno que tinha de tudo para ajudar toda uma turma, que tinha de tudo para ter um equilíbrio do saber e do lidar, né? E aí ele se surpreendeu no dia que ele não fechou a minha prova. E ele veio me questionar por que ele não tinha fechado a minha prova. E aí eu expliquei a ele, ele fez, mas não, eu não concordo com isso. E aí eu falei assim, você é bom e vai continuar sendo bom, acredite em você. Para que você seja bom, você não precisa tirar 10 o tempo, porque uma hora a gente precisa falhar. O ser humano é falho. E eu vou te dar parabéns do mesmo jeito, porque você foi maravilhoso na sua prova e deu um abraço nele. Quando eu dei um abraço, gente, ele paralisou assim, como se fosse assim, gente, eu nunca recebi um abraço por ter tirado 9. E aí, às vezes, a gente vê a história dessa pessoa, né? A história desse estudante que a gente não sabe que ele pode ter sido sempre exigido dos pais, a sempre tirar 10, a nunca falhar. Então, se for aquele paciente 7, que é inteligente, que sabe dosar tudo da maneira certa, mas que não só um robozinho para replicar as informações e saiba desempenhar um bom trabalho, a relação interpessoal é o 7. Eu lembrei uma história interessante dessa. Mas de uma história bem assim, empreendedor mesmo. Pensa num cara nerd que descobriu uma poção mágica. É esse cara. Ele descobriu uma fórmula de fazer um saneamento básico de cidades totalmente econômica. Só que era um cara nerd, dificuldade de comunicação imensa. E não consigo levar isso adiante. Até que conheceu o Nota 7, que chegou ali. Esse Nota 7 percebeu tão grande que era esse e disse, eu compro de você, põe o preço. Eu vendo 4 milhões. O cara falou 4 milhões achando que ia ser muito, entende? O cara falou, eu compro de você. E hoje a empresa dele vale 100 milhões, porque a comunicação dele levou a ele a vender em vários países do Oriente Médio. Você entende? Esse Nota 7 e o Nota 10. O Nota 7 conseguiu trazer 25 vezes mais em 1 ano e meio isso, Bruno. Isso é uma história real, tá? Um amigo meu. É incrível. Então, nem sempre o cognitivo, o racional, mas já foi muito valorizado. Quero deixar isso claro, muito, muito, muito. E ainda hoje é necessário essas pessoas, mas não só a maioria no mundo de hoje que a gente precisa. Então, e é isso, assim. A hora que a gente começa a lembrar, assim, dos nossos colegas, né, das pessoas que estudaram com a gente, e começa a fazer um apanhado geral, você começa a lembrar do pessoal lá que era muito bitolado só na questão intelectual mesmo. Essas pessoas tiveram dificuldades seríssimas, assim, né, em prosperar na carreira, enquanto aquelas pessoas que
vamos lá, não eram os melhores intelectualmente, mas se relacionavam bem, que faziam atividades, que tinham boa capacidade de comunicação, que tinham amigos, participavam da parte social, né, tinham uma boa participação na parte social e tal. As pessoas, elas conseguiram, né, pegar aquele conhecimento, aplicar, desenvolver, enfim, e eu vejo que essas pessoas estão muito mais colocadas hoje, ou também assim, estão muito mais próximas dos seus objetivos do que quem, de repente, pulou essa etapa. E você comentou uma coisa, Carmen, que eu acho que é super importante, né, que é a educação, né? Como que a gente está perdido, né, nessa questão da educação, né? Porque tudo que a gente está falando aqui faz parte da nossa observação, mas é uma coisa que você vê que é muito cotidiana e muito rotineira. E não é possível que só a gente que observa isso, que só a gente que perceba isso como algo importante. Ao mesmo tempo, não existe uma medida efetiva e não existe algo efetivamente sendo construído para que essa condição de inteligência emocional ela possa ser aprimorada na vida das pessoas. Então, a consequência de não ter boa saúde emocional, a gente sabe todas as consequências que isso pode ter para a vida das pessoas. As frustrações, né, os problemas de ansiedade, as questões que levam a condições depressivas, de tristeza, enfim. Até falando um pouco mais dentro dessa linha, hoje, dentro da tua percepção, Carmen, quais são as emoções que você poderia, assim, linkar, que seriam as principais, assim, que podem ser uma barreira para a pessoa poder progredir, prosperar na vida dela? Tem alguma coisa em especial, algum tipo de emoção, algumas emoções que você considera hoje, né, chaves fundamentais que passam a ser um tipo de bloqueio na vida das pessoas em geral? Sim, na verdade, todas as emoções, sentimentos negativos paralisam, né? Eu sempre falo nas aulas, ou as células elas vão para o desenvolvimento, ou elas paralisam. Então, raiva, mágoa, ódio, procrastinação, tudo isso são sentimentos que vão gerar paralisação na vida das pessoas. Né? Ansiedade, depressão, tudo isso é sentido como algo que o corpo vai projetar e vai pôr em prática, paralisando. E, de novo, não tem como falar, Bruno. A inteligência artificial, a internet, vem cada vez mais facilitando a vida das crianças. Hoje as crianças não brincam mais, ficam em computador. Hoje ela chega a tudo muito fácil, né? Aperta, fala uma coisa, a Alexa faz para ela. E isso eu acho que cada vez vai ser mais comum. Então é algo muito sério, muito sério. E eu acho que o que mais paralisa é a autodesvalorização. No meu pensar, é a pessoa não acreditar no potencial dela. Eu acho que isso, se ela acredita, ela consegue desbloquear o medo. Se ela acredita, ela consegue vencer uma crise, uma ansiedade. Se ela acredita nela mesma, ela consegue sair de uma tristeza, de uma mágoa. Então, de novo, eu acredito que primeiro é esse sentimento dela mesma, de se autovalorizar. A autodesvalorização leva a sentimentos péssimos, no meu pensar. Eu também acho que é algo muito importante. Ô, Nath, na tua opinião, o que aconteceu, assim, né? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em lidar com as suas emoções, com as emoções dos outros, né? O que aconteceu que levou a essa condição? Como o professor Carmen falou, eu acho que essa geração da agora, com esses bombardeios digitais, né? Com todos esses bombardeios de corpo ideal, comportamento ideal, como se fosse um molde para que elas sigam, né? E quando isso foge do padrão, é como se as pessoas elas não aceitassem a falha. Essa importância do autoconhecimento. Então, quando a gente não se conhece, é muito mais fácil apontar no outro um defeito do que a gente assumir que aquilo é nosso, né? Eu sempre lembro que eu assisti no YouTube até um documentário, que o nome do documentário é Efeito Sombra. Eu vi esse documentário até, professor, na minha formação de constelação familiar, que é justamente mostrando que a maioria das coisas que a gente aponta no outro, na realidade, é aquilo que a gente tem em nós, mas em nós a gente não consegue enxergar. Na gente é muito mais difícil de enxergar do que apontar no outro.
Então, eu acho que hoje, na geração antiga, que tinha mais relações interpessoais, que os pais tinham tempo de ficar na mesa com seus filhos, que as famílias sentavam no sofá para conversar, eles se conheciam, eles conheciam quem estavam em volta. Então, se tivesse briga, se tivesse discussão, é justamente pela diferença de personalidade de cada um. Mas hoje, com a correria do dia a dia, com as redes sociais, com o mundo digital, hoje você chega no shopping e vê uma família numa mesa, cada um com seu celular, se for um bebezinho com o tablet, né? Assistindo um desenho. E essa relação interpessoal de conhecimento, ela está sendo perdida. Então é isso que vem acontecendo, é como se as gerações se separassem, onde hoje, por essa falta de contato interpessoal, está fazendo as pessoas olharem cada vez menos para o outro e cada vez menos para si mesmo. É como se a inteligência artificial estivesse tomando conta da gente. Eu concordo, sim, eu concordo bastante, assim, de tudo que você está falando. Eu queria só destacar um ponto, assim, é uma percepção minha, na verdade não só uma percepção minha, mas algumas coisas que eu leio a respeito também. A minha impressão, assim, né, a clareza é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. O que é a clareza? A clareza é ter um entendimento do que realmente está acontecendo e do que realmente eu quero para mim. Então, você ter clareza sobre aquilo que está à sua volta começa a abrir um horizonte completamente diferente. Talvez a questão da dificuldade de lidar com as próprias emoções, muitas vezes é a falta de clareza sobre os aspectos relacionados a cada uma dessas emoções. Por exemplo, uma pessoa é muito ansiosa. O que tem por trás dessa ansiedade? Bom, ansiedade tem muito a ver com medo. O medo, tá? A gente tem medo do quê? Daquilo que a gente tem dificuldade, daquilo que a gente não consegue, daquilo que a gente não se sabe, não se considera capaz de fazer. Então, como que a gente vence isso? Então, por exemplo, eu na faculdade, eu atendia pacientes que tinham lesão de ligamento cruzado, e putz, eu me sentia um baita fisioterapeuta quando eu atendia um cara que tinha lesão de ligamento cruzado, porque eu acho que eu consegui ir bem com a prescrição dos exercícios dali, ganho de mobilidade e tal. Agora, quando chegava um cara com uma dor de coluna, eu falava, meu Deus do céu. Sabe quando você já vai para atender o paciente e fala assim, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Por quê? Porque eu tinha passado por essa experiência algumas vezes de atender pessoas com dor na coluna, e até então tudo aquilo que eu conhecia de possibilidade não me permitia atingir o objetivo de sucesso. Então você já vai naquela questão, puta, amanhã tem 3 de coluna, amanhã tem 3 de coluna. Ansiedade, medo. E por que o medo? Porque eu não sou capaz de vencer, de superar aquilo. Como que trata alguém ansioso? Identificando quais são as fragilidades e esses medos e desenvolvendo algum tipo de técnica ou de objetivo de superação. Como é que você vence o medo? Com superação. Medo se vence com superação. Então você precisa criar uma super ação que permita vencer aquela barreira. Alguém é chateado. O que é chateado? O que tem por trás de alguém chateado? A pessoa está triste. Tá triste com alguma coisa que aconteceu. Pô, o Carmen, puta, eu gostava tanto dele, o cara bacana, mas ó, o cara fez isso aqui, eu não entendi porque ele fez isso comigo. Pô, tô triste, tô chateado. Eu posso fazer duas coisas com esse sentimento. Eu posso ser uma vítima eterna do Carmen, que fez algo que eu não consigo compreender porque ele fez isso comigo, e a partir de então eu nunca mais vou ter grandes relacionamentos com outras pessoas, confiar em outras pessoas e trazer essa vítima, né, me transformar numa vítima do Carmen pro resto da minha vida, ou eu posso perdoar o Carmen, aprender tudo o que aconteceu e da próxima vez que eu tiver uma relação com alguém, eu usar essa experiência que eu tive com o Carmen para um outro sentido, para alguma coisa diferente na minha vida. A pessoa é muito agressiva. O que é agressiva? Agressividade é raiva. Raiva é engraçado, Carmen, que você falou de sentimento negativo que paralisa. A raiva, às vezes, não. Nem todo sentimento negativo. A raiva, às vezes, ela te impulsiona, mas te impulsiona para o lugar errado. Né? A raiva, ela pode te jogar para o lugar certo, mas ela pode te jogar para o lugar errado. Né? Então, pessoa que é muito agressivo, que tem muita raiva, essa pessoa, normalmente, ela tem mais energia para reagir.
Essa energia é boa, desde que ela seja usada no lugar certo. Pô, o Carmen aprontou comigo, filha da mãe, como é que eu não admito uma coisa dessa na minha vida? E só de raiva dele eu vou fazer um negócio melhor, eu vou fazer 3 vezes melhor, eu vou fazer mais, eu vou conseguir, eu vou conquistar. Pô, eu peguei todo esse meu sentimento péssimo e transformei em alguma coisa produtiva para minha vida, desde que isso esteja ligado com os meus objetivos. Então, a clareza ali está, né, meio que guiando em cima disso. E até desculpa assim, eu me alongar nesse tema, mas, por exemplo, né, a raiva. A raiva, né, e o uso errado da raiva tem muito a ver com o que a gente tem no nosso cérebro, né? Vamos pensar em anatomia, né? Eu falo de clareza porque eu tento tentar fazer os links, assim, das coisas mais específicas. Traz para o cérebro, a amígdala cerebral. A amígdala cerebral, ela é reativa mesmo. Ela vai pegar, a hora que você tiver uma determinada emoção de alguma coisa que você tem raiva, ela vai falar assim, ó, eu vou pegar tudo que eu aprendi desde a ancestralidade para trazer essa energia agora para você lidar com esse problema que você arrumou aí. Só que essa reação, ela é muitas vezes física. Então, é um grito, é uma reação de violência, é uma reação intempestiva de falar alguma coisa, agredir verbalmente a pessoa que está ali. E a gente tem uma outra região do cérebro que processa melhor essa informação e que permite olhar por todos o problema por todos os lados. Então, assim, por que essa pessoa falou isso para mim que eu não gostei? Mas será que ela está falando isso por causa disso? Será que ela está falando por causa disso? Será que o que eu falei deu essa conotação? Será que não sei o quê? A amígdala não permite isso acontecer, mas o córtex pré-frontal sim. Então, o que a gente faz para lidar com isso? A nossa avó já dizia, né? Conta até 10. Conta até 10. Por quê? Porque em meio segundo a amígdala fala assim, deixa comigo, eu te dou na cara, eu saio correndo ou te falo um monte de besteira aqui que vai acabar com o nosso relacionamento. E se você respirar e contar até 10, o teu córtex pré-frontal vai falar assim, peraí, olha por aqui, olha por aqui, olha por ali, respira e toma uma decisão mais adequada nesse sentido. Então, acho que a inteligência emocional é muitas vezes a gente poder estar nesses lugares e poder entender tudo isso, né? E aí sim, começar a perceber qual que é a emoção, qual que é o gatilho, como é que eu reajo com isso. É mais ou menos por aí, Carmen, ou não? Sim. A diferença é, por exemplo, na hora que a gente abre uma constelação, a gente olha o inconsciente da pessoa. Vamos imaginar a mesma situação, o Bruno com raiva do Carmen. O Bruno com raiva do Carmen não passou aqui, mas o Bruno olha para o objetivo dele. Agora, a diferença é quando o Bruno está com raiva do Carmen e o Bruno continua olhando para o Carmen. Quer dizer, isso não foi resolvido. Entende? Então, é onde ele foca isso. Onde ele foca, a mente expande. Se ele tem como esse aprendizado e foca isso no objetivo que é dele, ok, tá tudo bem. O problema é que a maioria das pessoas não. Elas focam no problema e ficam ali dando soco em faca afiada. E é isso que é o problema. Então, quando eu falo que sentimentos ruins, raiva, mágoa, ódio, quando a pessoa alimenta isso de forma exagerada e constante, cíclica, né? E não toma algo bom com isso. Por exemplo, eu enxergo muitas pessoas que vêm constelar assim, Carmen, sou eu e tenho um irmão. Meu pai e minha mãe deu tudo para eles. Tudo. Posso fazer tudo para eles. Eu tenho uma raiva disso. Tenho uma mágoa deles por isso. Eu digo, e como você está hoje? Hoje eu estou bem financeiramente, estou melhor que eles. Meu irmão não foi para a vida. Eu falei, o que você veio fazer aqui então? Entende? Tudo que o seu pai não te deu, ele não tinha que te dar, porque você já era adulto. Você foi buscar. Enquanto aquele que você achou que foi beneficiado, o seu pai e sua mãe na alma sentia que precisava de mais necessidade e paralisou, não tem força para vida. Então, eu acho que ele que deveria estar aqui conselando, não você. Entende? Então é isso que o Bruno falou, muitas vezes o que a pessoa achou que faltou foi o que movimentou ela a buscar algo. E é isso que a gente está vendo nessa geração. Aquela geração dos nossos avós, muitas vezes expulsaram nossos pais com 13 anos de casa, falaram, vai tocar sua vida. E saíram lá magoados, tinham mais 10 irmãos, meu pai nunca me deu um abraço, minha mãe não tinha tempo nem para isso, né? 11 filhos. Hoje, quem tem 1, 2 sabe quanto é difícil, imagina 11 naquela época. E a pessoa saía com aquela mágoa, né? Meu pai não me deu, minha mãe não deu atenção, eu vou dar o dobro, meu filho. Vou dar tudo que eles não me deram, com essa arrogância.
com esse julgamento. E aí a gente assiste hoje, dando demais, ofertando demais, e aí cresce, com 45, 40, não quer sair da casa do pai. Então, é muito isso, é canalizar essa energia para o mais. Eu acho que o Bruno falou faz muito sentido. Quando a gente fala de energias negativas, são aquelas que a pessoa não consegue, muitas vezes ficam de vítima, muitas vezes ficam alimentando aquele sentimento para o resto da vida. E isso gera sintomas. Lembra? Quando eu olho a realidade externa lá fora, isso é uma caneta. Mas vai passar, como o Bruno disse, por memórias, essa caneta já me gerou traumas, essa caneta só pode ser escrita dessa forma porque minha família me ensinou isso. Ela já passa de uma imagem só de uma caneta para tudo isso que eu internalizei para uma realidade interna minha. Essa caneta só pode ser usada ali porque minha família falou isso, tem cheio de crença, ela já me causou danos uma vez. Então, o que era uma simples caneta, agora para minha realidade interna gera emoção, gera sintomas físicos também, muitas vezes. Porque eu usei essa caneta para outra coisa sem ser o que minha família pregava. Pronto. E aí, tá tudo bem. Pode ser que isso seja uma evolução. Então é isso que as pessoas veem. Isso eu vejo toda hora. As pessoas não conseguem evoluir porque se sentem presas a crenças, memórias passadas, sentimentos que prenderam lá na infância ou transgeracionalmente. E é um alívio quando elas conseguem ver, não, eu posso fazer isso diferente sem ferir ninguém. Um olhar diferente. Então o que muda é o olhar. A raiva, o medo, o que muda é o olhar, é o foco que a pessoa dá. Na minha visão. Isso aí. Quando a tia aí, assim, por exemplo, a pessoa fala assim, putz, eu tô ouvindo, vocês estão falando aí, eu tô identificando meus pacientes que têm problemas aí, qualquer fisioterapeuta que estiver ouvindo a gente agora fala assim, nossa, eu tenho paciente A, B, C, D, E, F, ó, esses pacientes aqui, eles estão num buraco emocional, e agora? O que eu faço? Porque não é fácil imaginar que você vai conseguir cuidar da saúde física de alguém que está num buraco emocional. É quase impossível você arrancar a pessoa do atoleiro, né? Fisicamente tirar do atoleiro se o buraco emocional ele tá ali junto. Então, assim, o que esse cara faz? O fisioterapeuta ali que está pensando no paciente, eu não estou falando nem do fisioterapeuta que está pensando na própria vida, tá? Eu estou falando do fisioterapeuta que está pensando no paciente. O que ele faz? Por onde ele começa? Bruno, eu acho que até se esse fisioterapeuta não tiver nenhuma dessas formações, né, em relação à inteligência emocional, eu acho que o primeiro passo é fazer esse paciente olhar para dentro, olhar para ele, olhar para as emoções dele. E o professor Carmino falou em uma palavra que me chamou muita atenção, que junta mais ou menos tudo que vocês falaram em relação aos sentimentos e as emoções que paralisam, e a história que Bruno contou da faculdade, do paciente do LCA, que são as crenças. Eu acho que o que paralisa muito os pacientes são as crenças. E crenças essas que podem ser criadas por ele mesmo, ou crenças que podem ser impostas pelos ancestrais, pelo pai, pela mãe, e que essas crenças só eles mesmos podem ressignificar, né? E foi algo muito interessante que a gente sempre viu que, assim, o cérebro nosso, ele não consegue identificar de forma muito detalhada o que é real do que é imaginário. Então, a crença, ela é formada a partir de um pensamento fixo. Então, se eu fixo um pensamento, eu crio um sentimento para aquele pensamento, e desse sentimento a crença é formada. Então, foi o que aconteceu com o Bruno. Ele, para o LCA, ele ia muito feliz, mas quando era um paciente de coluna, ele criava um pensamento: não vou ser capaz de tratar um paciente de coluna. A esse pensamento, ele criava um sentimento, que era um medo. Será que eu vou acertar? Será que vai dar errado? Será que eu vou fazer? Será que vai piorar? E desse sentimento, a crença é formada. E aí a gente não consegue identificar essa crença é real ou essa crença foi algo que eu implantei e que eu criei. Então, eu acho que o caminho para os nossos pacientes é mais ou menos esse.
É a gente fazê-lo enxergar, né, suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, e tentar, da maneira que a gente tiver, ir ressignificando isso. E aí eu trago de uma forma bem rapidinha uma paciente que eu tinha de artrose no joelho na época, de estágio, e que ela veio para mim e disse assim, Nath, eu não vou agachar. Aí eu fiz, por que que a senhora não vai agachar? Não, porque tal profissional falou que nunca mais eu poderia agachar na minha vida, porque senão minha artrose vai piorar. E aí eu peguei, conversei com ela, contei uma historinha, fiz uma metáfora, fiz ela olhar para dentro dela e fiz assim, a senhora é capaz de fazer tudo que a senhora quiser. Aí eu disse assim, em casa, quando a senhora vai sentar para tomar seu café com sua família, o que é que a senhora faz? Ela parou, fez assim, eu faço isso aqui. Aí eu disse, exatamente, a senhora agacha para sentar. Então, a partir de hoje, isso de nunca mais poder agachar foi eliminado. A senhora pode agachar, a senhora pode fazer tudo que a senhora pensar que pode. Então, muitas vezes é olhar para dentro, ver o real sentimento e qual foi a lembrança que gera ele, a dar acesso a esse sentimento e trabalhar nessas crenças, porque o que a gente mais cria são crenças. Ó, Nath, eu concordo 100% com você, assim, crença é das principais barreiras emocionais que a gente encontra aí nos nossos pacientes. Crença é algo que está presente na vida de todos nós, né? Em maior ou menor proporção, e sempre é uma barreira importante. Ô, Carmen, agora eu vou aproveitar esse exemplo da Nath e vou te fazer uma provocação aqui, ó. Você imagina que essa paciente dela, a artrose de joelho, e quem falou, ela falou assim, ó, me falaram que agachar é ruim para minha artrose de joelho. E se o filho dessa mulher é médico, ortopedista, e quem falou para ela não agachar foi o filho? E aí? Como quebra uma crença Nossa, dessa? Sem essa crença é dúvida. difícil. O que o Bruno está falando é porque as crenças elas são de níveis neurológicos, né? E essa pode ser uma crença lá em cima, né? Espiritual. Meu filho aqui na Terra e Deus no céu. É verdade. E aí você tem que dar informação, sentar com ela, trazer mais dados. Aí você vai ter que ir um pouquinho mais, às vezes, até pelo racional, né? Essa pessoa mostrar para ela. Olha, esse paciente aqui, ó, tem artrose e é um corredor profissional. Ele é sei lá, um saltador. Então você tem que trazer dados e convencê-la. Não só isso. O que é melhor? Eu ter dor no joelho ou eu perder aquela Ídolo. idolatria que eu tinha do meu filho médico? É, mas Cuidado, é. pro seu filho você fala que não tá agachando, não agacha perto dele. E tá tudo bem. Ele saiu de lá, a senhora pode agachar. Põe a música lá que a senhora gosta e dança e agacha e seja feliz. Todo mundo tem esse direito. Movimento é vida. Movimento é vida. E tem muito a ver com isso, né? De, por exemplo, às vezes, é, a gente não, é você fazer algo que diferente do que seus pais te mandaram fazer ou do que seus filhos te propõem, não te faz ou não faz dessas pessoas menos importantes na sua vida, né? Na verdade, a prioridade, ou Exatamente. prioridade não, né? Na verdade, a gente precisa cuidar da nossa vida. É aquela história. Se a cabine despressurizar, põe a máscara primeiro em você e depois em quem está do seu lado. Então, não adianta nada eu idolatrar algo que me disseram e se isso não me faz bem, não me traz benefícios, não me traz tranquilidade. Então, talvez essa informação, especificamente para mim, nesse momento, não é a melhor informação. E isso não faz essa pessoa que me disse isso melhor ou pior que ninguém, né? É uma questão lógica, mas não é fácil, porque envolvem uma série de outros sentimentos. Mais ou menos isso, Nath? Sim, exatamente. E ainda tem o padrão que vocês falaram em relação de ser o filho médico, né? Coincidentemente não era filho, mas foi o médico dela, o ortopedista, que deu essa informação.
E aí o trabalho maior né? Nós fisioterapeutas, e se a gente não tiver uma inteligência emocional muito grande, lidar com esse embate hierárquico muitas vezes, né? Porque nós viemos de uma crença lá atrás que é como se a voz maior fosse a voz do médico, né? E fosse a razão absoluta. Só que a gente sabe que hoje a multidisciplinaridade faz da gente profissões como quebra-cabeça, uma encaixa na outra, né? Então, muitas vezes, um profissional que não tivesse essa inteligência emocional poderia ficar ali, ó, com dona fulana, a senhora pode agachar, a senhora pode agachar. E chegasse um momento que dona fulana tivesse tão resistente que simplesmente ele dissesse, tá bom, então não quer agachar? Não vai agachar. Então, essa inteligência emocional não é só em relação à dona fulana, é em relação a gente também. Até onde a gente pode ser melhor, até onde a gente pode doar o melhor da gente, né? E tem a questão emocional de, se dona fulana não agachar, a questão familiar, né? Dona fulana vai receber mais atenção, dona fulana vai ser mais cuidada, vai ser mais vista, vai ser mais zelada. E se dona fulana agachar, ela vai se tornar mais independente, ela vai movimentar, ela vai subir, vai descer, vai pegar as coisas. Então, tem muito dessa questão física, mas muito mais emocional, sentimental. Cada história é uma história, né? Porque... E vamos lá. Então, eu estou muito preocupado até com quem está ouvindo tudo isso aqui. Eu ouvi tudo isso, faz sentido, eu me identifico meus pacientes, eu identifico as minhas barreiras aqui também. Então, tá bom. Então, vamos lá. Esse profissional aí, esse fisioterapeuta, quais os primeiros passos que ele deve seguir para poder conseguir lidar melhor com tudo isso, entender melhor tudo isso, gerenciar melhor tudo isso? Existe alguma, além das crenças, existe alguma coisa efetivamente assim que vocês acham importante que a pessoa deve tomar como medida dentro dos seus atendimentos, dentro do seu dia a dia, algum tipo de orientação, recomendação? Carmen, alguma coisa assim que você faz nesse sentido já, ou alguma recomendação mais direta, assim, mais objetiva, do que você acha importante uma pessoa fazer para poder lidar com essa questão emocional? Sim, eu vou dar um exemplo claro. Tem muitas formas de mudar o paciente da forma que ele chega para a forma que ele sai. Primeiro, observar os sentimentos que ele traz. Isso é o guia, porque os sentimentos que ele traz, que estão há muito tempo, vão trazer sintomas. E o que ele não põe para fora, lembra? Gera sintomas. Então, eu sempre pergunto para o paciente, quando começou essa dor, você consegue identificar algo? Que, assim, um estado que estava muito perturbado naquele momento, passou por algum estresse, alguma coisa muito grande, e geralmente eles trazem. Eu vou dar um exemplo claro. Chegou a semana retrasada para mim, eu ainda estava atendendo, o paciente chegou com uma dor no ombro esquerdo, fiz o teste de lateralidade direito, enfim, esse é um teste que a gente faz com a medicina psicobiológica, então eu já estava imaginando alguma coisa vertical. Mas ele falou que era relação com o trabalho, ele é responsável por um setor muito grande de obras, mas ele também trabalha, então ele faz os dois, tanto a questão de gerenciar esses funcionários, mas ele também põe a mão na massa. Mas ele é destro, tá? É destro. Nunca tinha tido nenhuma lesão no trabalho, 15 anos nessa empresa, e de repente fazia mais de um mês que ele estava com dor, incapacitando ao trabalho. Aí eu disse, quando começou? Começou um pouquinho antes de um mês, essa dor, uns 40 dias. Teve algo que te estressou muito, te abalou muito, relacionado a alguém da família. Aí ele já, olhar para baixo, falei, emocional. Ué, como é a relação com seus pais, né, sua mãe, seu filho? Falou, Carmen, é o seguinte, 40 dias atrás minha mãe mudou para minha casa, mudou para sua casa, 37 anos. Por que ela mudou? E justamente por isso. Ela está com muita artrose, sabe, muito debilitada, mas está acamada, está dependente. Não, ela anda, ela faz tudo, ela lava minha roupa em casa. Olha o filhinho resgatando a mãe, né? Mas não faz lógico que não ia falar isso para ele. Conta mais um pouquinho para isso.
Então, Carmen, até uma semana, duas estava bom, né? Eu já pensei na esposa. E depois, como estava a relação com ela? Cara, minha esposa, ela quebrava o pau todo dia. Todo dia. Porque ela queria lavar a roupa, aí a outra queria que fizesse de um jeito, a outra queria que pendurasse desse jeito. E eu já estava no meio das duas. Eu falei, pois é, por não conhecer as leis sistêmicas. Então, hoje, se eu tiver que recomendar para alguém conhecer algo, começa pelas leis sistêmicas. Isso vai tirar de vários sentimentos que você não precisa passar. Então, ele colocou a mãe no ambiente entre a esposa, quer dizer, nunca vai dar certo isso. Ele queria salvar a mãe, mas ao mesmo tempo ele queria alimentar a criança dele, né, que a mãe, de alguma forma, fazia diferente da esposa. E isso trouxe um transtorno imenso com a esposa, com o filho e com o trabalho. Olha o tanto que ele perdeu achando que ia ganhar. E isso não foi o pior. A crise veio a partir do momento que ele chegou em casa, a mãe tinha ido embora com mala e cunha para o Nordeste para morar com a irmã. Aí ele quebrou o pau. E eu disse para ele, senta aqui um pouquinho. Existe uma lei que a família atual tem precedência sobre a família de origem. Hoje você é adulto. Hoje sua mãe, você vai cuidar dela e dar atenção a ela se ela estiver necessitada. E você abre essa porta para ela aqui dentro. Fora isso, meu amigo, você vai visitá-la, ela vem te visitar com o tempo marcado para ir embora. Tá? Não dá certo família de origem com a família atual morar junto. Ele entendeu, ele entendeu que ele não estava, né, excluindo a mãe, os cuidados dela, e ele ficou mais tranquilo. E eu falei, agora você se dedica a chegar lá na sua casa e conversar com a sua esposa e a sua filha. Tá? Porque essa é a sua família atual. A outra sessão, Bruno. Uma sessão, cara, eu tenho até esse depoimento gravado. Tá? Numa sessão, o cara já entendeu isso, se pôs no seu local, explicou para a esposa, e a esposa, lógico, né? Como se fosse uma desculpa, um perdão. A gente não fala essa palavra perdão, mas reconciliação. Tá? Ele se pôs no lugar dele de novo, de adulto, esposo da mulher. E a mãe, gratidão imensa por tudo que me deu, mas hoje eu sou adulto e eu vou caminhar e vou honrar a senhora, fazendo com que a minha família atual vingue e vá para frente, vai adiante. Então é um exemplo claro disso, né? Eu acho, na minha opinião, é uma clareza, igual você diz, buscar a clareza. Eu acredito que se eu tivesse que aconselhar alguém, é conhecer as leis sistêmicas, de alguma forma. E eu concordo, viu, Carmen? Isso daí dá uma diferença absurda, não é uma coisa que vai tomar um tempo absurdo da pessoa para conhecer e começa a responder perguntas e definir caminhos ali que parecem óbvios, mas quando a gente lê e entende tudo isso, é um reforço realmente de que como a coisa pode caminhar mais tranquila. Ô, Nath, duas coisas. A primeira, você também tem alguma estratégia, alguma coisa assim específica que você fala assim, ó, na verdade não é nem só você, coisas que você poderia recomendar, né, para as pessoas que elas pudessem usar no dia a dia e tal, para poder lidar com isso, alguma coisa pontual, fala, não, mas eu sigo sempre um caminho assim, e mais, enquanto você responde aí, eu vou levantar um pouquinho, que minha bateria está acabando, eu vou carregar aqui, mas manda bala aí. Eu sempre faço, o professor Carmen faz, né, conhecer as leis sistêmicas, até porque eu fui paciente dele, e eu precisei entender isso em mim, para mudar algumas atitudes em mim, e hoje eu posso falar assim, que 80% dos pacientes, as dores psicossomáticas vêm em relação a estar em locais assumindo papéis de quem não deviam assumir, né? Tendo funções de sobrecarga, e isso eu falo por experiência própria, certo, gente? Professor Carmen que diga. Então, assim, muitas vezes nós associamos a dor em várias desculpas, né? A desculpa é do trabalho, a desculpa é a sobrecarga, a desculpa é o peso, mas na realidade, não só o peso físico, né? É esse peso hierárquico, é esse peso energético, né? E aí eu sempre associo a constelação,
a esses conhecimentos da hierarquia, das leis, assim como a PNL. Então, eu faço muito desse processo de autoconhecimento, faço aquele exercíciozinho das anotações, e isso surte um efeito muito bom. Assim, é uma dificuldade que as pessoas mais têm hoje é de se expressar, de colocar para fora o que sente, de colocar para fora o que realmente, verdadeiramente está se passando. Então, aquele exercício da pessoa anotar o que está sentindo, né? E muitas vezes os sentimentos, os julgamentos negativos são muito maiores do que o positivo. Então, o que é que vem acontecendo? Essa autodesvalorização excessiva. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, escreve para mim 5 palavras que te elogiem, de virtudes que você tem, a pessoa paralisa. Não consegue descrever. E quando pede para colocar 5 defeitos, em 5 segundos os 5 defeitos já saem. Então, eu acho que é esse autoconhecimento, é essa percepção do seu real lugar, né? Dentro da casa, dentro do trabalho, consigo mesmo. Eu acho que isso é o início do caminho. É muito bom. Eu vou passar aqui uma percepção minha, né? Que, na verdade, foi muito reforçada e aprendida também com um grande amigo e uma grande referência na minha vida, né? Então, todo mundo aqui é amigo, conhece o professor Tiago Lopes e o trabalho que eles desenvolvem lá na clínica, né, na clínica de fisioterapia, na Fisiocor, Cefis. E você sabe uma coisa que eu observei muito lá já, que eu acho que faz muita diferença com a evolução dos pacientes? Lá não é permitido o paciente se colocar de vítima do que ele tem. Não é permitido o paciente ficar o tempo todo tentando trazer e fazer com que o problema dele seja maior do que ele realmente é. Um exemplo básico para ficar mais claro isso. Sabe quando a gente passa naquela sala de recepção do ambulatório de fisioterapia e tem mais ou menos ali uns 10 pacientes, eles ficam disputando quem tem a dor no joelho pior, de quem que a artrose é mais avançada, porque, nossa, teu jeito tá assim, nossa, não sabe, minha sobrinha também tinha isso, deu 2 meses, amputou a perna. Então, nossa, teu joelho tá assim, putz, você não sabe como é que é o meu, porque se você não consegue andar, eu não consigo nem levantar da cama. E de repente, a pessoa começa a se colocar num lugar que parece que é prazeroso, o quanto pior, mais coitadinho eu sou e mais social eu posso ser aqui nesse ambiente. Lá isso não é permitido. E não é permitido como, Bruno? Porque nenhum fisioterapeuta que trabalha lá dá moral, entre aspas, para o paciente nesse tipo de conversa. Então, quando o paciente começa a reclamar, falou, peraí, ó, você está reclamando, mas olha o seu João ali, ó, seu João tem 20 anos a mais que você, dá uma olhada nele fazendo aquele exercício ali. Esse teu joelho tá doendo? A gente sabe que tá doendo, mas ele vai melhorar. Porque o seu João, quando chegou aqui, ele arrastava a perna, e olha como é que ele tá hoje. Calma, vai tranquilo, faz aqui, confia na gente, vamos junto. E é isso que a gente precisa fazer. A gente não pode fazer fisioterapia preocupado o tempo todo. Ai, dona Maria, vamos fazer o exercício aqui, como é que a senhora está sentindo? Está sentindo bem? Nossa, dona Maria, ó, se doer me fala, hein? Dona Maria, pelo amor de Deus, hein? Se começar a ficar cansativo, me avisa. Dona Maria, a senhora já é velhinha, esse joelho já não tá bom. Cuidado, hein, dona Maria, não fica andando muito, dona Maria, cuidado. Ó, vai fazer... E aí, de repente, a gente está toda hora trazendo a situação de alarme, de alarme, de alarme, de alarme, de alarme. Como que alguém vai evoluir, melhorar, como que alguém vai superar alguma coisa se a gente não está dando esperança, expectativa, possibilidade para isso? Sabe qual que é na minha opinião também, né, uma das grandes barreiras mesmo que a gente vem enfrentando, né, essa política de saúde que a gente tem 100% baseada em remédio. Antigamente o remédio, ele era um modulador físico, né, então para dor toma isso, para infecção toma isso, para não sei o que toma isso. Hoje não, ele é um modulador emocional. Triste é esse, feliz é esse, para controlar o medo é isso, para controlar... E ninguém discute efetivamente com essas pessoas a vida delas, como lidar com essas emoções. Então, assim, o remédio passa, não, como é que você tá? Não, eu tô bem controlado hoje, porque eu tomando esse remédio aqui, me parece que me dá menos pânico, me parece que eu fico um pouco mais concentrado, me parece que minha performance aqui é melhor. Eu falo, mas espera aí, alguma coisa tá errada, né? Não,
O remédio, acho que é um belíssimo assistente aí em muitos dos casos que a gente encontra, mas ele não pode ser protagonista. Não tem como o remédio ser protagonista da vida de ninguém. O protagonista da nossa vida somos nós mesmos. E se você não é protagonista da sua vida, sinto muito, meu amiguinho, mas alguma coisa está muito errada aí. Então, eu acho que é importante que a gente não alimente crença negativa e não alimente a ideia de que remédio é capaz de transformar uma rotina ruim em uma rotina boa. Ele, no máximo, é um assistente. E tudo isso faz parte de algo que a gente chama de empatia, que é eu pegar tudo que eu sei, que eu conheço, que eu aprendi, que eu acho que é certo, e colocar a serviço daquela pessoa que precisa de um pouquinho disso que a vida me deu, né? A vida me deu tanta coisa, eu vou pegar um pouquinho disso tudo que a vida me deu e quero te presentear com isso, e eu vou te presentear assim com todo o carinho, com toda a verdade que eu tenho sobre esse sentimento, e você faça o melhor proveito que você puder disso também, né? Isso aqui é para te ajudar. Enfim, eu acho que algumas situações aí também que vale sempre a pena a gente ficar atento. Ô, Carmen, mas tem situação que parece que a pessoa entrou num buraco emocional tão grande, que é muito difícil sair de lá. Como é que eu falo para um paciente que fala, nossa, eu me sinto triste, eu me sinto depressivo, eu me sinto incapaz, porque recentemente faleceu um pai, uma mãe, e eu tinha nessa pessoa a razão da força da minha vida. Para mim, a minha força, né, a minha base, meu alicerce, ele estava ali. Eu não tenho mais com quem compartilhar os meus sentimentos. Só que essa pessoa não vai voltar. Essa pessoa faleceu. Essa pessoa cumpriu o ciclo dela. E a pessoa, quando esse paciente entrou nesse buraco, e como é que o que eu faço? Como é que eu resolvo? Como é que eu ajudo alguém numa situação como essa? Brunão, o luto é uma coisa muito complexa, mas tem pessoas vivendo luto há anos, quando era para ser vivido há questões de meses, no máximo um ano. Então é muito comum isso que chega mesmo para mim. É o que a gente vê na constelação, aquele bonequinho olhando para baixo, ou um representante olhando para baixo, a gente vê, né? A dor daquela pessoa ainda, anos depois, eu digo muito tempo depois. Então, uma forma de vivenciar o luto é olhar para esse luto e olhar para essa pessoa que, né, por algum tempo foi um privilégio conviver com ela e dizer, enquanto eu seguir viva, essa pessoa ainda segue viva. Então, se é minha mãe, se é meu pai, minha mãe e meu pai estão em cada célula do meu corpo. E, com certeza, se eles tivessem uma mensagem para dar aqui novamente vier, eles dariam assim, viva o máximo que você puder a vida. Enquanto você estiver feliz, eu estou junto com você feliz. Enquanto você estiver vivo, eu estou aqui junto contigo. Enquanto você estiver progredindo, evoluindo, eu também estou aqui contigo. Do seu lado, em cada célula do seu corpo. Então, honrar pai e mãe não é honrar em vida só. Muitos matam o pai e a mãe quando estão vivos, né? Julgando, desrespeitando. Então, seja vivo ou não mais presente nesse mundo, honrar é dizer, eu vou fazer a vida que vocês me deram valer a pena. Essa vida que é algo de maior espiritualidade que existe, onde duas pessoas se juntaram e me deram a vida, e atrás dessas pessoas, todos os outros, né, que se dedicaram, batalharam em tempos muito mais difíceis para que a vida fosse passada adiante. Então, o seu compromisso é, sim, passar essa fase de luta, essa fase de dor, mas se reerguer e dizer sim para a vida. Logo eu encontrarei você, meu pai ou minha mãe, mas, enquanto isso, eu vou viver o máximo da vida representando vocês aqui comigo. Enquanto eu estiver vivo, vocês seguem vivos. Quando um filho olha, anos depois, para os pais e quer seguir a morte, ele é como se estivesse matando os pais pela segunda vez. Então é um compromisso muito forte que eles têm. Lógico que isso não é passado assim, né? Numa constelação, eu estou dizendo de forma bem geral, tá? Respeitando cada caso de forma individual.
Mas a mensagem primeira é honrar pai e mãe, é honrar a vida que chegou através deles. É isso. E assim, Nath, eu não sei se você já passou por alguma situação dessa, mas é complicado assim. Muitas vezes o fisioterapeuta mesmo está ali, o paciente está ali no buraco emocional, e o fisioterapeuta ele simplesmente fala assim: bom, esse teu problema emocional aí não é comigo, não, você tem que procurar um psicólogo. Ponto. E de repente, assim, né, um paciente que estava lá com um problema desamparado, ele agora, até essa informação, de repente, como ela é passada, ela coloca essa pessoa dentro de um outro buraco, às vezes até mais fundo ainda, né? Porque ela fala assim: nossa senhora, além desse cara não me ouvir, além dele não me entender, além dele realmente parece que não tem nenhum compromisso com a minha saúde, com o que eu vim fazer aqui, ele tá colocando a minha situação num lugar que eu não sei se é exatamente isso, né? Será que ele tá falando que eu tô maluco? Será que ele tá falando só... Às vezes desconecta alguma coisa aí. Como que um fisioterapeuta deve lidar hoje em dia com um paciente que está dentro do buraco emocional? E mais, assim, Nath, vamos imaginar que essa pessoa não tenha um bom conhecimento de inteligência emocional ou de base teórica para tudo isso. Eu não estudei isso, eu não tenho um conhecimento como o Carmen, não tenho como você, Nath, tem para lidar com a situação. O que eu faço com esse cara que está no buraco emocional? Então, Bruno, como você perguntou, em relação ao fisioterapeuta que está ali na experiência de um paciente do poço, a maioria das vezes, os pacientes que são mais difíceis em relação a essa comunicação é o que não vive na nossa geração de hoje, que realmente tem essa crença que se a gente indica para o psicólogo, é porque eu sou doido, é porque eu não consigo, eu já cheguei no meu limite, e se ninguém deu jeito, vai para o psicólogo. Então, eu gosto muito de explicar que o fisioterapeuta ele não trabalha sozinho, que mesmo sabendo de todas essas áreas que a gente pode caminhar, como a constelação, como a psicobiológica, como a hipnose, só que a multidisciplinaridade é muito importante e que nós, como profissionais, temos que ter muito cuidado até onde a gente pode ir, né? Até onde é a nossa área e até onde a gente já passa para um colega. Então, realmente, eu mostro para ele o que é que pode ser feito, por exemplo, em questão das leis sistêmicas, que a gente conversa muito. E se eu vejo que essa paciente é uma paciente muito resistente, já passou pela constelação e mesmo assim ela fica naquele ritmo, naquela crença, se colocou naquele lugar e ela não faz o esforço aí, então eu converso, dona fulana, até aqui eu pude ir, mas tem um profissional que vai poder te ajudar muito, assim como uma coisa que eu uso muito é sobre mim. Eu acho que quando a gente mantém uma empatia e um vínculo com o paciente, isso facilita. Então, se a gente diz assim, eu faço terapia, eu vou ao psicólogo, na hora o paciente abre um pouco a mente e diz assim, olha, se Nath vai, se Bruno vai, se Carmen não vai, eles estão cuidando de mim, então isso não é para doido. Se eles estão se cuidando, eu também posso me cuidar. E aí eu mostro a ela, olha, dona fulana, ou sendo metáfora, ou falando de algo real da minha vida, eu já eu já fiz várias metodologias, já tentei de várias técnicas, cheguei aqui, só que assim como a senhora, o meu fisioterapeuta indicou um psicólogo que vai ajudá-lo nesse processo e que vai ser muito importante, porque aquilo que hoje se encontra tão difícil de entender, ele vai tornar mais fácil. Então, eu acho que nós pegamos a nossa inteligência emocional, nosso sentimento, a nossa experiência para tocar na história do paciente. Porque quando ele se vê muito distante da gente, e esse também se torna algo assim, você precisa, você vai, nós criamos uma resistência assim, por que só eu preciso? Será que eu preciso ir para o psicólogo porque ninguém conseguiu resolver minha situação? Então, quando a gente cria uma empatia, cria um vínculo com esse paciente, com cuidado, é claro, a gente consegue conquistar essa confiança, acesso e mostrando a forma que ele vai ajudar.
Maravilha. profissional vai ajudar. Pessoal, é isso aí. Então, assim, acho que a gente está aí mais entrando para os finalmentes aí nesse bate-papo. É um tema que dá para a gente falar muita coisa e eu acho que deveria ser muito mais explorado, assim, alguma coisa que acho que é quase que negligenciada. Ainda apesar de se falar um pouco mais hoje em dia disso em saúde, ainda é muito pouco dentro da importância que isso tem. Uma das coisas que foram colocadas aqui hoje as pessoas não estão ensinando os profissionais de saúde a lidar com inteligência emocional. Quem está buscando conhecimento sobre isso está buscando para fora, por conta. E de repente a descoberta ela tinha que ser um pouco antes para poder, para que as pessoas possam realmente ajudar e cuidar de mais pessoas. Então, assim, eu queria, nesse finalzinho agora, né, para a gente finalizar esse bate-papo, quem sabe a gente não faz um próximo aí, num tema parecido, porque eu acho que é um tema muito legal, que vocês pudessem falar assim, né, primeiro, se vocês têm alguma boa referência, assim, para que as pessoas possam consultar a respeito, pode ser um filme, um documentário, um livro, um curso, enfim, qualquer coisa que vocês acham, assim, que realmente pode fazer diferença para uma introdução maior sobre esse tema, que vocês também deixassem aqui as mensagens finais de vocês sobre esse tema, os contatos para que as pessoas possam. Não existe, infelizmente, não tem uma Nath e um Carmino aí em todas as cidades do Brasil. Mas hoje a gente tem o Instagram, então que vocês possam deixar os contatos de vocês de Instagram, para que quem estiver ouvindo também possa tirar dúvida, possa falar com vocês, possa trazer alguma situação especial. Então, vou começar com você, Tanate. Obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo, pela participação e pela sugestão do tema, porque essa sugestão aqui foi da Nath, viu? Eu achei a sugestão muito boa. Então, referência, suas considerações finais, sua mensagem final e seu contato. Meus professores, né, do coração, foi uma honra muito grande estar aqui com vocês, aprendendo, trocando experiências. É sempre um momento enriquecedor que eu não consigo nem ser grata o bastante para expressar a minha felicidade e por ter sido uma ideia de uma coisinha assim, uma opinião soltada e como sempre, Bruno abraça como um paizão todas as ideias que ele sabe que vai fazer bem ao próximo. Né? E tá com o professor Carmen, eu não preciso nem dizer a admiração que eu sinto por ele, que ele já sabe. Mas uma das minhas referências, e isso a gente tem que ter muito cuidado, porque inteligência emocional é coisa séria. E hoje nós vemos muitos profissionais que, através da inteligência emocional, nos ilude para, né, mostrar uma realidade que muitas vezes é uma realidade moldável, real. Então, a gente tem que buscar uma fonte verdadeira, uma fonte honesta, conhecimento. E um dos cursos para inteligência emocional, foi com um médico, que é o Dr. André Darwin, que ele deu o curso de neurociência em relação à inteligência emocional, e um que foi com um coach, que foi o Paulo Vieira, que foi um método em que a gente trabalhava a inteligência emocional própria, né, que é uma imersão enorme, que foi o método CIS, que foi inclusive o seu Bruno, que a gente passa por um processo de autoconhecimento mental, físico mesmo, de resistência, para a gente se conhecer e a gente conhecer nossas limitações, nossas crenças, e tentar não só se conhecer e melhorar, como aos nossos pacientes, aos nossos família, tá? Então, foram as duas fontes que eu me especializei em relação à inteligência emocional. Eu sou aqui da cidade, né, do interior da Bahia, então não estou tanto no centro, mas meu Instagram é físico e eu me coloco à disposição. Valeu, Nath. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença, pela participação. É sempre muito bom falar com você e dividir essas histórias com você. Professor Carmino, mais uma vez aí, muito obrigado pela enriquecedora participação, pelos seus comentários, pelas suas histórias. Sempre a gente aprende muito quando te ouve falar. Referências, considerações finais e um contato, por favor.
Ótimo. Eu que agradeço, Bruno, mais uma vez a participação, agradeço a Nath aí também. Bom, referência. Eu acho, na minha opinião, todo mundo tem. É diferente a forma de criar uma empatia com alguma referência, mas eu prefiro dizer qual não referência. Então, nunca vai, acredite, uma pessoa que te dê um milagre, né? Em uma semana você vai fazer isso, isso, aquilo. Procure olhar a história de vida dessa pessoa, a biografia dessa pessoa, se ela está há muito tempo já né, nesse caminho, nesse legado. Procure, eu acho que é muito legal o que ela falou do Paulo, as imersões. Então, eu não fiz a do Paulo, eu fiz a do Wendel Carvalho, e eu acho fantástico. Bom, o Wendel Carvalho, na Hotmart, ele é o primeiro de venda de curso, então ele deve ser bom em alguma coisa. E mesmo aqueles que você tem suspeita que não seja tão bom, mas tem tudo isso que eu falei, não promete nada, entrega, vale a pena como experiência de jornada, né, para chegar até um nível que você queira chegar. Eu gosto muito dele, eu gosto de um que muitos criticam, mas a forma que ele diz, né, de adulto para adulto, que é o Pablo Marçal, entrega e diz mesmo, e a criancinha já espana e sai e não fica, entende? Então, é direto, eu gosto assim, eu prefiro assim do que ficar enrolando. Eu gosto muito dele também. Da Constelação tem muitos. Eu acho assim, segue o Carmen, Sérgio Gasparini no Instagram, pode mandar um direct, fala, Carmen, passa aquela lista que você prometeu, eu passo um monte. Tem um monte, eu vou esquecer de uns. Andrei Moreira, né? Na verdade, um excelente constelador. Sigo um cara de uma espiritualidade imensa, entrega conteúdo, muito conteúdo. Ele é médico, homeopata, ele é médium e ele é constelador familiar. Ele consegue separar tudo isso muito bem, né, nas lives, enfim, no conteúdo dele. Indico também aprender um pouco sobre marketing, saber um pouquinho sobre essa parte de divulgar o seu trabalho, isso eu acho que é importante. É muita gente. Acho que é mais fácil me perguntar, eu mando mesmo. Tá? Não vou lembrar de todo mundo, muita gente que eu fiz alguns cursos aí, mas para começar, eu acho que uma imersão, cara, dá um choque de realidade. Acho que o Paulo é a referência, o primeiro coach liderado, disparado, que mais vende livro no Brasil de autoajuda. E o Wendel Carvalho são as duas referências, e o Paulo Marçal, as três de inteligência emocional. O restante vai ser muito específico, PNL, constelação. Eu acho que para chegar aí, tem que buscar algo assim um pouquinho mais de choque geral. Porque nessas imersões, quem não tem a ideia, ele não vai falar só de inteligência emocional voltada para o profissional. Ele vai na sua família, ele vai tocar em pontos do casal, ele vai tocar em pontos de muitos aspectos que não só ali. Tá? E a dica que eu dou o Bruno falou muito de ambiente, né, ambiente da Cefisa. Então, se o ambiente que você está não te está trazendo resultados, mude o ambiente. Mude as pessoas, mude os amigos, isso faz parte do processo. É isso. Maravilha, muito bom. Mais uma vez, obrigado a todos aí. Eu, como se eu fosse para dar alguma referência, como o Carlos falou, né, é muito legal, porque a gente tem hoje um universo gigantesco de coisa muito boa. Ah, mas tem coisa ruim também? Sempre tem, né? E aí cabe a cada um ler, entender, ver, assimilar, né? E ver realmente qual que é o propósito daquilo que foi feito. E a partir daí a gente vê o que a gente usa e o que a gente não usa. Eu comecei com esse livro aqui, do Daniel Goleman, e eu acho um livro bem interessante, assim, fala da parte anatômica, fala da parte fala de vários aspectos que eu considero importantes como um bom alicerce. Acho que essas imersões são fantásticas, né? Eu também acho que é um diferencial, é um divisor de águas. E vou deixar aqui um videozinho no YouTube que quem me apresentou foi o professor Carmino. Depois vocês entram no YouTube e coloquem lá, Carta da Mente. É um vídeo que vai durar ali coisa de 8 minutos, 9 minutos, alguma coisa assim. É impactante, emocionante, transformador. 9 minutos. Faz um sentido absurdo, fora do normal. Então, mais uma dica aí de alguma coisa rápida para ver se dá um pumba, um choque aí de realidade, que sempre é importante e faz muita diferença. Para todo mundo que está aqui com a gente, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente, por estar ouvindo.
Faça seus comentários aqui, compartilhe, coloque suas experiências, indique aí, eu tenho sugestão para novos convidados, para novos temas, faça os comentários, tenho críticas, tem coisas que eu ainda não gostei, não concordo com o que vocês estão falando, o que a gente está fazendo aqui é realmente dividindo as nossas experiências, e seria muito bom ouvir a todos vocês. Então, muito obrigado, mais uma vez, Carmen, Nath, muito bom estar com vocês, até a próxima, valeu!